E aí, turma, como é que estão? Espero que bem. Estamos no vídeo parte 2. Nesse vídeo a gente vai abordar um pouco mais acerca das curvas de resfriamento, de aquecimento, também dos gráficos de mistura de substância pura, a diferença entre elas, tá? A gente vai abraçar um pouco mais acerca dos conhecimentos do ponto de fusão e ponto de ebulição, como se comporta as substâncias, tá bom? E também usando ali tabelas, porque são formas que aparecem bastante no Enem, nas questões que a gente vai resolver ao longo da vida, quando a gente se deparar com alguma prova que aborde química, tá bom? Então se inscreve no canal, compartilha, se você curtiu, toca no like, porque também é importante. Então, gente, vamos lá, sem mais delongas, vamos para o quadro. Olá, gente, como é que estão? Então, estamos no nosso quadro. Eu já deixei aqui alguns gráficos, né? Uma estrutura, uma tabela aqui para facilitar a nossa aula. Então, a gente vai falar um pouco de temperatura ou ponto de fusão e ebulição. Primeira pergunta, o que é uma temperatura, um ponto de fusão e ou ebulição? Como o próprio nome sugere, fusão é a mudança de estado, né? Do sólido para o líquido. Isso a gente viu na aula passada, na parte 1. E de ebulição, do líquido para o gasoso. Então, quando a gente fala de ponto de fusão e ponto de ebulição, a gente está falando que é a temperatura, o ponto onde o sistema, a substância, vai sair de um estado para outro da matéria. Então, imaginemos nós que aqui é um gráfico de onde a gente vai estar mostrando o resfriamento da água. Então, eu tenho aqui essa abscissa, que é de temperatura, e esse outro eixo aqui cartesiano de tempo. Então, ao longo do tempo, a gente vai, por exemplo, resfriar a água. Então, a água, imagine que ela esteja a mais que 100 graus Celsius. Então, ela está lá a 200, aí ela vai começar a resfriar 150, 110. Quando a água que está sendo resfriada, ela está aqui, ó, resfriando. Quando ela chega a 100 graus Celsius, ela chega em um ponto que a gente chama de ponto de ebulição. E esse ponto de ebulição vai servir tanto da água passar do estado líquido para o gasoso, quanto do gasoso para o líquido. No caso da curva de resfriamento, a gente sai de uma temperatura maior para uma temperatura menor. A gente está resfriando o sistema. Então, a 100 graus, ao nível do mar, a 1 atm, tá bom? Nós temos que a água, ela entra no seu ponto de ebulição. Então, a gente vai chamar isso aqui de PE, ponto de ebulição, tá bom? Enquanto a água está sendo transformada do estado gasoso para o líquido, este ponto de ebulição não muda, ele permanece a 100 graus. A água precisa ser convertida totalmente de gasoso para líquido. Então, gente, imagine que antes do ponto de ebulição, no gráfico de resfriamento, a gente tinha o que aqui? A gente tinha água no estado gasoso. Então, tudo atrás aqui do ponto de ebulição, olha só, acima de 100 graus, nós temos a água no estado gasoso. Quando a água entra no ponto de ebulição, ela começa a sair do estado gasoso para o líquido. Então, no ponto de ebulição, coexistem tanto o estado gasoso quanto o estado líquido, tá? E esse ponto de ebulição ele é constante. Enquanto coexistir gás e líquido, ele permanece em 100 graus. Quando ela sai do estado gasoso e entra no estado líquido, nós continuamos o processo de resfriamento. Então, ela começa a resfriar, vai para 50 graus, continua resfriando, até chegar em zero. A 0 graus, nós temos que a água sai do estado líquido e vai para o sólido. Então, enquanto ela está sendo transformada
do estado líquido para o sólido, nós temos o que a gente chama de ponto, aí eu vou colocar aqui, ponto de fusão, PF, tá bom? Então, no ponto de fusão, é o outro ponto, é a outra temperatura onde a água vai mudar de estado. Então, depois que a gente saiu do ponto de ebulição, o que é que aconteceu? Eu vou marcar aqui assim para a gente dividir. Durante todo esse período aqui, de 100 graus, de 99 graus até antes de chegar em zero, a água estava no estado líquido. Então, entre o ponto de ebulição e o ponto de fusão, a água no estado líquido. Quando a gente entra aqui no ponto de fusão, ó, que a água começa a se converter do estado líquido para o sólido, nós temos aqui coexistindo líquido mais sólido. Então, ó que interessante, a primeira coisa que a gente precisa saber aqui é que nos pontos de ebulição e de fusão, a gente pode ter, sim, dois estados da matéria coexistindo na mesma temperatura. Então, enquanto há líquido, enquanto há sólido aqui, que o líquido está se transformando, se solidificando, está no ponto de fusão, a temperatura permanece constante até que o líquido se solidifique todinho. E aí, nesse momento, ela continua resfriando e ela vai para abaixo de zero. Então, aqui é uma curva de resfriamento. Já na curva de aquecimento, acontece o contrário. A gente aquece o sistema a 0 graus. Ele entra no que a gente chama de ponto de fusão, que é o primeiro ponto aqui, no caso desse gráfico. Então, no ponto de fusão, temperatura constante, 0 graus, tá? Neste ponto de fusão, o que é que acontece aqui, professor? Ela começa a passar do estado sólido para o líquido. Então, no ponto de fusão, a gente tem tanto sólido quanto líquido. E antes, nós só temos sólido. E aí, a partir do momento que toda a água se liquefaz, ela derrete, vamos dizer assim, ela começa a aquecer. Vai para 1 grau, vai para 50 graus. Quando chega a 100 graus, ela entra no ponto de ebulição. Então, aqui no ponto de ebulição, ela passa do estado líquido e começa a se transformar no estado gasoso, tá bom? Então, aqui no ponto de ebulição, lembrando, pode coexistir líquido e gás. Entre o ponto de fusão e de ebulição, líquido. E depois, professor, quando todo o líquido aqui se transformou em gás, aí ela continua aquecendo, vai para 110 graus, 120, e nesse período, após os 100 graus, nós temos somente estado gasoso, tá bom? Então, a curva de resfriamento tem essa tendência de queda e a curva de aquecimento uma tendência de alta, tá bom? Ao longo do tempo. Gente, essa estrutura aqui, onde o ponto de ebulição e o ponto de fusão permanece constante, tem esse patamar como se fosse um degrau de uma escada, é característico de substâncias puras, tá bom? Que não há mistura. Então, isso aqui é uma substância pura e aqui também é uma substância pura, tá bom? Pura e pura. Já na mistura, o que é que acontece? Os pontos de fusão e de ebulição sofrem uma alteração. Qual é a característica? Eu vou fazer aqui um gráfico de aquecimento. Imagine que uma substância qualquer, por exemplo, a água foi misturada, né, com sal, com açúcar, e cada substância tem um ponto de fusão e ebulição constante naquela determinada pressão, tá bom? E situação. Então, assim, no caso da água, o ponto de ebulição dela é 100 graus e o ponto de fusão 0. Mas isso numa determinada condição de pressão, por exemplo, tá bom? Já no caso do açúcar, do sal, ele vai ter outro ponto de fusão, o álcool, outro ponto de fusão, a gasolina, outro ponto de fusão. Então, quando ocorre uma mistura, os pontos de fusão e ebulição, eles também se misturam, vamos dizer assim, porque cada substância tem uma propriedade física diferente. Então, quando uma mistura está sendo aquecida, o que é que acontece?
Quando ela chega no ponto de fusão, esse ponto de fusão ele não é mais constante. Ele passa a sofrer uma pequena variação, tá bom? De tal maneira que a gente chama de ponto variável. Então, o ponto de fusão de uma mistura, isso aqui é o mais importante, ele é variável, tá? Aí ele continua aquecendo e quando chega no ponto de ebulição, ao invés de ser constante, ele também tem uma pequena inclinação, ele também é variável, tá bom? E aí, quando sai do ponto de ebulição, continua o seu aquecimento. O que é importante saber aqui que, apesar de ser variável na mistura, aqui no ponto de fusão continua coexistindo sólido e líquido, e no ponto de ebulição, líquido e gasoso. Então, entre um ponto e outro, nós temos líquido, antes do ponto de fusão, nós temos sólido, e depois do ponto de ebulição, gasoso. Tá bom? Qual é a diferença na mistura, o ponto de fusão variável? O que é que explica isso, professor? Porque ali tem pontos de fusão, cada substância tem um ponto de fusão diferente. Então, a mistura acaba tendo também esse deslocamento, esta demora e esta alteração aqui nessa característica. Já a substância pura não. Ela vai ter pontos de fusão e de ebulição constante. Imagine que aqui seja, olha só, gente, aos 5 minutos. E aqui seja aos 10 minutos. Então, tanto nos 5 minutos quanto nos 10 minutos, a substância está a 0 graus. Tá bom? Então, mesmo que o tempo tenha passado, ela continua a 0 graus. Já nesse ponto aqui, não. Imagine que aqui seja 5 minutos e aqui 10 minutos. Nesse ponto aqui, ela estava, por exemplo, a 20 graus. Já aqui nos 10 minutos, mesmo estando ainda no ponto de fusão, ao invés dos 10 graus, imagina que ele já estava a 15, a 20, tá? Há uma variação aqui na temperatura do ponto de fusão e ebulição. A gente chega agora para o que a gente chama de misturas especiais, que é a mistura eutética e a mistura azeotrópica. Qual é a diferença de uma para outra? Na mistura eutética, a gente começa a aquecer e quando chega no ponto de fusão, o ponto de fusão dela é constante, tá? Ela continua aquecendo e quando chega no ponto de ebulição, o ponto de ebulição é variável. Isso daqui caracteriza uma mistura eutética. Olha só, ponto de fusão, ele é constante. E o ponto de ebulição, ele é variável, tá bom? Ele é variável. O ponto de ebulição ele é variável. Já na azeotrópica é o contrário. Quando a gente começa a aquecer ela aqui, no ponto de fusão da azeotrópica, ela é variável. Ela continua aquecendo. Olha só. E quando chega no ponto de ebulição, aí sim que ela é constante. Então, eu vou tentar fazer aqui um patamar constante. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Já na azeotrópica, o ponto de fusão, ele é variável. E o ponto de ebulição, olha só, ele é constante. Na minha época de estudante, como é que eu gravei? A eutética é de eutética, é de ebulição. Na eutética, o ponto de ebulição é variável. Pronto. O outro é o contrário. O ponto de fusão é constante. Já na azeotrópica, vice-versa. Já que na eutética o ponto de ebulição é variável, na azeotrópica o ponto de ebulição vai ser constante. E o outro, professor, variável. Bom? Gente, agora a gente vem aqui para a tabela. O que é a tabela? A tabela me concede o seguinte. Eu tenho aqui na tabela água e cloro, duas substâncias. PF, ponto de fusão, PE, ponto de ebulição. O que acontece? 0 graus, ponto de fusão da água. 100 graus, ponto de ebulição da água. Menos 101,6 graus Celsius, ponto de fusão do cloro.
menos 34,5 graus Celsius, ponto de ebulição do cloro. Então, lá na questão, um hack aqui para essa questão é o seguinte: quando aparece uma tabela dessa, o que é que você faz? Entre o ponto de fusão e ebulição, líquido. Antes do ponto de fusão, sólido. Depois do ponto de ebulição, gasoso. Quando está no ponto de fusão, pode ser sólido mais líquido. E quando está no ponto de ebulição, líquido mais gasoso. Aí você não erra mais a questão. Imagine que lá na questão peça assim: a 20 graus Celsius, qual é o estado físico da água e do cloro? Aí você vai pensar, 20 graus. 20 graus está em que local aqui da água? Está entre o 0 e o 100. Então, a 20 graus, a água vai estar no estado líquido. Mas a 20 graus, aqui para o cloro, 20 graus vai estar depois do ponto de ebulição. Tá? Por quê? Porque o ponto de ebulição do cloro é menos 34. Então, é abaixo de 0. Se aqui é positivo, significa que a 20 graus, o cloro não está no estado líquido como a água, mas está no estado gasoso. Por quê? Porque no caso do cloro, 20 graus está depois do ponto de ebulição. Tá, gente? Então, é bem fácil a gente trabalhar assim. Imagine que a questão, ao invés de 20, ela peça menos 34,5. Nessa temperatura, qual é o estado da água? Qual é o estado de agregação do cloro? A menos 34,5, a água está no estado sólido. Por quê? Menos 34 está abaixo de 0. Está antes do ponto de fusão. Já para o cloro, é exatamente o ponto de ebulição, menos 34,5. Então, a menos 34,5, o cloro tanto pode estar no estado líquido quanto no gasoso. E é isso aí, gente. Bons estudos. Até mais. Estudem, façam os exercícios. Qualquer dúvida, comenta aqui, pergunta que eu respondo, tá bom? Muito obrigado. Meu nome é Leonardo Souza. Você está no Tá Rolando uma Química. E valeu. Até a próxima.